Fala pessoal, meu nome é Jean e hoje a gente está no 18º dia de 28 dias, ou seja, falta só 10 dias para a gente acabar os exercícios da magia. A magia é um livro que é uma sequência do livro O Segredo e do filme também, que é um filme. O filme O Segredo conta como você manifestar, cocriar os seus desejos e o que você precisa, seja em qualquer área da sua vida. Só que deixou bastante dúvida. E aí a autora criou esse livro aqui. Esse livro, como eu disse, tem 28 exercícios para serem feitos em 28 dias. E hoje, cada exercício tem um motivo pelo qual e eu tô comentando todos eles, tá? Hoje é o dia 18, a lista de tarefas mágicas, tá? Já vou começar aqui. É até que relativamente simples, mas é muito poderoso, principalmente para quem trabalha com coisas que são diferentes todos os dias. Então não é um trabalho repetitivo, são coisas diferentes e que às vezes tem alguns probleminhas que são pequenos e tiram talvez a concentração do seu dia. Ou então, para a pessoa que está em casa, aqueles probleminhas assim, eu tenho que ligar para uma pessoa para vir arrumar a instalação da TV, a instalação o piso tá ruim, a instalação da elétrica do chuveiro, por exemplo. São coisas pequenas, mas que tiram, não deixa a gente com a sensação de que está faltando alguma coisa. Então, hoje é o dia para a gente fazer uma lista para resolver esses problemas de uma vez por todas da forma mais fácil possível, tá? O exercício de hoje... aliás, vamos começar com a frase, né? O mundo está repleto de coisas mágicas à espera de que nossos sentidos fiquem mais aguçados. O que isso aqui quer dizer? Basicamente, não é o mundo, talvez o mundo não vá mudar, porque ele é o que é. Ele tem as coisas dele. Talvez o que a gente tenha que mudar são os nossos sentidos para que a gente enxergue que o mundo inteiro é um milagre e totalmente mágico para se viver. Assim como lá no começo do livro, a autora fala sobre você ter de novo aquela magia de viagem, aquela magia de Natal, de quando você era criança, tá? O exercício mágico de hoje lhe mostrará como confiar ainda mais na gratidão, para que ela possa fazer muito mais coisas mágicas por você. Talvez você esteja atolado de trabalho até o pescoço e gostaria de ter mais tempo livre, mas não consegue ver como resolver isso. Isso tem duas coisas. Primeiro, uma é o trabalho mesmo, que às vezes pode estar sendo muito desgastante e você tem mais coisas para fazer do que horas no dia, vamos colocar assim. Porém, tem a segunda parte que você tem bastante coisa para fazer, mas se você organizar, você consegue fazer. E o fato de você achar que não tem tempo é baseado numa ansiedade que você tem para resolver isso tudo de uma vez. Então, às vezes, por exemplo, eu vou falar o que às vezes acontece comigo. Eu tenho bastante coisa para fazer. Eu tenho 10 coisas para fazer. As 10 são muito importantes para eu fazer durante o dia inteiro. Dependendo do dia, eu consigo fazer 7 pela manhã. Porque eu tô ali no gás, assim, eu abaixo a cabeça, faço tudo, consigo, ligo, resolvo, tal. Só que à tarde eu não consigo resolver nenhuma. Por quê? Eu gastei toda a energia de manhã e eu fiz tão rápido aquilo que agora depende de resposta de terceiros, depende de plataformas que às vezes não funcionam, depende de uma série de coisas que não depende só de mim. E às vezes eu dei o start em cada uma dessas 7 que eu resolvi de manhã. Porém, ficou 80%, 70%, e aí o restante depende de outras pessoas. E não adianta
eu ir cobrar e fazer, enfim, não vai dar certo, porque depende de outras pessoas e a prioridade de outras pessoas. E aí, às vezes, eu me desanimo na parte da tarde. Então eu falo, putz, eu não consegui terminar nada 100%. Depois, claro que em uma semana, às vezes a gente consegue resolver. Porém, é muito fácil de tudo isso a gente procrastinar. Ah, tá dependendo da outra pessoa. Praticamente todas as pessoas te responderam. E às vezes você não responde no WhatsApp, às vezes você não pega a informação de volta e dá uma réplica para a pessoa. Você não dá continuidade. Tinha um ex-supervisor da empresa que eu trabalhava, ele falava assim, a gente tem que ser acabadista, que é o quê? Quando você começar um projeto, ir até o final, e às vezes até eliminar outras coisas para você fazer. Ah, mas Jean, isso parece simples, é óbvio você pegar uma coisa e ir até o final. Não é tão óbvio, porque se você inicia, depende de outra pessoa, às vezes essa pessoa demora e você não cria talvez outros caminhos para você conseguir resolver, essa coisa não vai resolver. E aí, conforme vai passando o dia a dia, você vai pegando outra coisa, pega outra tarefa, às vezes começa, também fica pendente, e isso aumenta o nível de ansiedade, porque você não está conseguindo terminar nenhuma tarefa, e além disso você se sente incompetente de não ter terminado nenhuma tarefa. Então você vai chegar no final de semana e falar assim, nossa, eu não fiz nada essa semana. Ou talvez no final do dia, nossa, eu não consegui terminar várias tarefas do meu dia. Bom, para isso vai servir o exercício de hoje. Além disso, de tarefas que você já tem que cumprir, tarefas que você vai precisar fazer, às vezes está pendente, tem aquelas coisas que às vezes você está precisando e não consegue achar. Por exemplo, eu li um exemplo aqui que fez total sentido para mim. A babá perfeita, às vezes você está procurando, às vezes você está procurando um dentista, um médico de indicação, que você vai em vários, não consegue achar um que realmente te atenda bem. E tem uma coisa que eu estou procurando faz muito tempo, e eu vou trocando, e hoje está na moda, mesmo estando na moda, eu não consigo achar um realmente bom, que é cabeleireiro. Então, eu cortava, há mais de 10 anos com uma pessoa específica, e aí ele fechou o salão. E aí? E era um cara que sabia, eu sentava lá e falava assim, o de sempre, e saía perfeito, não precisava fazer nada. E agora eu tô indo em uma barbearia, e hoje tá na moda, tem uma em qualquer esquina aí, toda hora abre novas, mas eu não consigo encontrar uma realmente legal. Vou colocar isso na minha lista. E essa lista vai ajudar você a resolver esses pequenos problemas que são cotidianos, não são nada assim que vai realmente mudar a sua vida só, mas por se acumularem, talvez você se sinta pressionado e muito sobrecarregado com isso, tá? E às vezes até ansioso. E aí você faz essa lista de 10 coisas, enfim, do que você tem. Às vezes você não tem 10 coisas para resolver, mas se tiver, coloca lá, tá? Às vezes pode ser coisa simples, como por exemplo, eu preciso ir falar com a portaria aqui do prédio. Faz uma semana que eu tô para falar com eles e não paro e desço lá só para fazer isso. Então, é uma coisa que também eu vou colocar na lista. E essa lista não vai servir para você simplesmente ir cumprindo as coisas como era a lista de alguns capítulos anteriores. Essa lista vai servir mais para você mentalizar a solução dessas coisas, tá? Porque normalmente pode estar alguma coisa bloqueando, tá? Então, eu tô pensando, qual que é o meu problema? Eu não tô achando cabeleireiro. Então, qual que é a solução? Eu encontrar um tão bom quanto aquele que eu fui, tão bom quanto aquele que eu ia. E encontrar um que seja com um preço igual àquele que eu iria. Enfim,
é colocar na lista o que realmente quer, tá? E também colocar coisas que às vezes você não tem tempo para fazer e você queria fazer. Ou coisas que você perdeu e gostaria de achar. Inclusive, a autora dá um exemplo bem forte aqui de uma carteira da filha dela, que eu já vou falar já. Aí, quando você terminar essa lista, escolha pelo menos 3 itens para se concentrar no dia de hoje, tá? Aí você imagina que cada uma das coisas foi resolvida. Tem que se dedicar pelo menos 1 minuto para cada item dessa lista, acreditando que ele foi solucionado. Como ele foi solucionado, da mesma forma que a gente pensou nos desejos e todas as outras listas, não cabe a nós pensarmos como ele vai ser resolvido. Pode ser de inúmeras maneiras. Por exemplo, vou dar o exemplo que eu preciso falar com o porteiro. É bem simples, bem simples. Eu preciso ir lá na portaria e conversar lá para ver se tem alguém que possa resolver um problema aqui no apartamento. Eu posso ir lá, mas como não é uma lista de tarefa, talvez eu tô com simplesmente preguiça de ir lá. Então, e também com a correria, às vezes eu esqueço, enfim. Então, pode ser de qualquer maneira que ele vai resolver. Então, eu indo lá, tendo coragem, ficando animado e indo lá, por exemplo. Ou, de alguma forma, ele vindo aqui, por exemplo. Ou então, de alguma forma, me ligarem aqui. Enfim, tem N maneiras disso acontecer, tá? E eu vou colocar na lista. É uma coisa muito simples, muito besta, eu consigo resolver acabando esse vídeo descendo lá, mas eu vou colocar na lista só para ver o que vai acontecer com isso, tá? Bom, não quero pensar em como ele vai resolver, e sim que ele vai se resolver, tá? Na solução que eu tenho que focar, não em como. Você precisa ser um imã para a solução e não um imã para o problema. Lei da atração, já falei em vários outros capítulos aqui, mas é básico. Pensamento positivo, não é pensamento positivo só por pensar e enfim, tá com um sentimento ruim. Não é. É ter a certeza de que isso vai resolver da melhor forma possível, da forma mais fácil, que é assim que funciona a natureza. Sempre a natureza, o rio corre pelo lado, sempre o lado mais simples, o lado mais fácil. Ele nunca vai tentar fazer alguma coisa mais difícil. A mesma coisa, nosso cérebro, ele tenta sempre buscar o caminho mais rápido, tá? E aqui ela dá o exemplo da filha dela, filha da autora, que perdeu a carteira. Ela tinha um sobrenome comum, muito comum, então não daria para pesquisar nada, né? Aqui ela fala para pesquisar na lista de telefones, né? De que você liga e pede pelo sobrenome e o nome da pessoa. E ela tinha um sobrenome muito, muito comum, então não dava para achar a pessoa. E aí como ela tinha voltado do exterior fazia pouco tempo, ela não tinha nenhuma informação de contato também na carteira dela. Então, era praticamente impossível uma pessoa que achasse essa carteira conseguir contato com ela, tá? Bom, enfim. E aí, ela viu que não daria para resolver, ela foi em delegacia, foi nos locais que ela passou e não conseguiu achar. Bom, o que ela fez? Ela sentou, fechou o olho e mentalizou a imagem da carteira na mão dela. Como ela ia achar essa carteira no chão, ela iria receber de uma pessoa que conhecia ela. Ela não pensou nada, ela só pensou na carteira dela, na mão dela. E ela vendo o conteúdo da carteira, como se ela tivesse com a carteira na mão. Lembra? O que você pensa a sua mente não sabe identificar se você está pensando ou se você está vivendo aquela situação. Então, ela pensou na imagem da carteira na mão dela nos dias atuais, tá? Bom, e claro, não é simples, porque às vezes, talvez hoje seja mais simples, se você perder a carteira. Não é tão simples não. Se você perder a carteira, você vai ter que cancelar todos os cartões, lembrar quais cartões, procurar o telefone na internet, cancelar documento, pagar
para fazer novos documentos, enfim, é uma burocracia bem grande, principalmente com os documentos, tá? Cartão até que não tanto. E aí, o que acontece quando você perde alguma coisa muito importante? Quando você lembra dessa coisa, dá até um gelo na barriga, assim, de medo, de ansiedade, de angústia, de... Nossa, por que isso foi acontecer comigo? Por que comigo, né? Então, quando ela lembrava nesse assunto, quando ela tinha esse gelo na barriga, o que ela fazia? Ela imaginava ela de novo com a carteira na mão. E tudo certinho, ela agradecendo, tá? Então, aí, ela, mais tarde, eu acho que foi no outro dia, tá? Então, em um dia ela conseguiu isso. Mais tarde, ela recebeu um telefonema de um fazendeiro que estava a 160 quilômetros dela, falando que tinha encontrado a carteira dela. E aí, o fazendeiro encontrou a carteira dela na frente da entrada da casa dela. Só que não conseguiu contato porque era de madrugada, não conseguiu ver de quem que era a carteira e levou para casa dele. E aí ele fez alguns telefonemas tentando encontrar o dono, mas não encontrou justamente pelo aquele problema, porque ela não tinha nenhum contato, nada que desse ligação com ela, porque ela estava morando no exterior e tinha voltado para casa fazia pouco tempo. E o sobrenome dela era muito comum. E aí, enfim, o fazendeiro não conseguiu esse primeiro contato. Depois, o fazendeiro falou que continuava ainda pensando nessa carteira, em como ele iria conseguir devolver. E aí ele pegou, voltou, deu uma olhada de novo na carteira e achou um papel que estava com o nome do pai da menina, né? E aí ele colocou o nome do pai, mais o sobrenome e conseguiu achar naquele serviço de telefone o número de telefone dele. E aí ligou pro pai, pegou o telefone da filha, enfim, e ligou para ela. Duas coisas que depois eles fizeram. Eles sabiam que o nome desse pai não estava no serviço de encontrar o telefone. Mesmo assim, eles tentaram entrar em contato e perguntar pelo serviço se encontrava um nome. E o serviço falou que não encontrava. Ou seja, foi uma coisa, um milagre, né, que aconteceu porque ela não tinha... mesmo depois eles ligando, tentando confirmar se às vezes eles colocaram o nome e tal, não tinha colocado. Então, eles confirmaram que era uma coisa fora do comum. E, além disso, outra coisa, o fazendeiro já tinha olhado a carteira, já tinha pesquisado, já tinha feito o máximo dele. Mesmo assim, na cabeça dele, o que estava? Nossa, essa carteira, eu preciso pensar em alguma forma de devolver, enfim. Isso é o que a gente falou, o que eu falei lá no primeiro vídeo, falando sobre um átomo não ter diferença de outro átomo e todos se comunicarem. Não tem diferença entre o átomo que está aqui na minha testa, do que está no meu olho, do que está nesse celular que eu estou gravando, do que está no ar. Não tem diferença nenhuma, claro, composição, mas é a mesma coisa. É um núcleo, elétron e próton, nêutron e elétron. E no núcleo, né? E não tem diferença de nada. Então, se você for... não tem diferença, não tem separação, ou seja, a separação que eu sinto aqui é basicamente nível de densidade, frequência que está vibrando e também o que eu consigo ver. Então, um cachorro consegue ver faixas de luzes diferentes do ser humano. Assim como ele consegue ouvir faixas de frequência diferente, totalmente diferente, muito mais altas do que o humano, tá? Então, nada mais é a diferença que eu sinto entre eu e outra pessoa é simplesmente o que eu percebo como um animal humano, tá? Um ser humano. Ou seja, eu tô falando bastante ou seja, né? Ou seja, a mente dessa menina se ligou com a mente desse fazendeiro, no sentido de alguma forma, conseguirem se conectar.
porque eles estavam realmente conectados. A carteira dela tem energia dessa pessoa. Ela estava imaginando a carteira sendo devolvida, não estava imaginando que seria devolvida pela polícia, não estava imaginando nada, só que a carteira dela estava na mão dela. Então a carteira dela estava com a energia dela. O fazendeiro entrou nessa energia e conseguiu resolver o problema, mais ou menos assim, bem simplificado, mas de uma forma um pouco mais científica. O que ela pensou, a frequência dela, o spin de cada partícula que tem nos pensamentos dela e, enfim, na frequência dela no corpo dela, o spin de cada partícula dessa, do átomo, conversou com o spin, se conectou de alguma forma com esse fazendeiro, com essa outra pessoa. A lei da atração funciona semelhante atraindo semelhante. A lei da atração funciona mente com mente. Nunca vai ser assim, ó. Eu quero comprar um carro usado, azul, do ano 2016, com tantos mil quilômetros. Aí eu vou lá e procuro na internet. Não tem. Nossa, a lei da atração não funciona. Não funciona para mim. Só que eu não tô falando com a mente do carro. O carro é basicamente a matéria. Talvez, nesse caso específico, para ficar mais simples, a atração que eu quero é com relação ao dono do carro, que é exatamente do jeito que eu quero, colocar o anúncio, e esse anúncio de alguma forma chegar até mim primeiramente, e eu conseguir comprar esse carro. E eu ver na hora certa, conseguir conversar na hora certa, ser o carro certo, tudo convergir para aquilo, entendeu? Eu não falei com o carro, porque o carro em si eu consigo atrair, mas com base em outras pessoas. Lembra? O relacionamento com outras pessoas. Então, assim eu consigo atrair, tá? Assim como ela conseguiu, de alguma forma, criar uma comunicação não local com a mente daquele fazendeiro que conseguiu resolver, solucionar o quebra-cabeça e ligar para essa menina. Bom, expliquei bastante, mas vamos aos exercícios, tá? Primeira coisa, enumerar as 10 bênçãos, uma lista pela qual o que você é grato. Então, eu sou grato pelo meu caderno, meu planner que eu comprei, que ele me ajuda, porque ele me ajuda a organizar o meu dia, tá? Então, eu sou grato pelo quê? Pelo meu planner. Eu sou grato por quê? Porque ele me ajuda a organizar o dia. Então, você vai fazer uma lista com 10 coisas exatamente assim. O que eu sou grato e por que eu sou grato, tá? Depois, fazer uma lista, não precisa ser de 10, mas que tem uma quantidade boa, de coisas, problemas mais importantes, menos importantes, que precisam ser feitos. E no título coloque lista de tarefas mágicas, tá? Escolha 3 coisas para você se concentrar pelo menos por 1 minuto no dia de hoje. Então, escolheu as 3 coisas, se concentrou 1 minuto pelo menos em cada coisa na solução e não em como, tá? Você vai se concentrar no resultado e não em como esse resultado vai chegar até você, tá? Bom, feito isso, que esse é o exercício de hoje, de novo a gente vai repetir o exercício da pedra mágica. Então, a minha pedra mágica tá aqui, ó, 1911. Então, a gente pega, segura, pensa no dia, o que foi bom nesse dia, quais as experiências positivas e escolhe uma que foi a melhor para você. Assim, a gente vai conseguir o ciclo de acordar na gratidão e dormir pensando no que aconteceu de melhor no dia de hoje. Perfeito? Então, dia 18, só faltam mais 10 dias para a gente acabar esse desafio. Tô contente, tô batendo recorde aqui de conseguir cumprir esses desafios e também gravar os vídeos. Não tá sendo fácil. Ontem, por exemplo, quase não gravei. Antes de ontem também, quase não consegui postar no dia certo, porque eu tive que sair, mas peguei uma internet lá, subi, tanto que foi bem mais tarde o vídeo. Mas
eu tô conseguindo cumprir e até hoje, no dia 18, consegui cumprir. Então, tá sendo muito, muito legal conseguir ter a confiança e também ter essa sensação de realização das coisas. E também, claro, cumprindo os exercícios, com certeza eu estou muito mais grato, estou muito mais preocupado com meus pensamentos, estou muito mais preocupado com o que eu falo e com o que eu acredito até. Então, espero que você também esteja aproveitando todos esses dias. Valeu, até!